Oiê. Ai, que besteira, né? Perdão. Tem carro vindo, tem carro vindo. Bom, como vocês já viram aí no título, hoje é um diazinho para falar sobre minha espiritualidade, sobre minha fé, né? É sobre. Tenho uma relação muito assim particular com a minha fé, porque eu acredito em algo, só não sigo nenhuma religião atualmente. Tipo, não posso falar. Eu não sei, gente. Só vou falar. Como já estamos acostumados nos diários em voz alta, né? Sempre que eu cresci, né, dentro da igreja católica, cresci sendo católico, frequentava missas todos os domingos. Não todos, eu acredito, não tenho uma memória de ir todos, mas assim, íamos alguns domingos na missa, e não era qualquer missa. Quem é católico vai saber, mas enfim, eu ia na missa do Padre Marcelo Rossi. Eu morava em São Paulo na época em que eu era católico, né? E a gente ia na missa do Padre Marcelo Rossi antes dele mudar pra essa igreja nova dele, se eu não me engano, que é tipo, que ele demorou um tempão pra construir, ficou gigantesca. Literalmente a igreja que eu ia na missa dele era tipo um galpão. Era um galpão que tinha o palanquezinho lá dele, e as cadeirinhas eram tudo de plástico e tal. E a gente ia lá. Eu tenho a minha Bíblia até hoje, pra vocês terem uma ideia. Se eu chegar em casa antes de terminar, eu mostro pra vocês. Mas eu fui católico, fiz primeira comunhão na igreja do Padre Marcelo Rossi. Gente, eu era muito tipo divo, queen com ele. Porque quando a gente faz primeira comunhão, né, tal, ele dá aquela benzida na gente, né, tipo, pega a aguinha, joga aqui e coloca a mão, faz uma oração breve. Na minha cabeça, aquilo ali era o suprassumo do catolicismo. E quando passou ali eu fui falar com minha mãe e com meu pai, né, eu falei pra eles assim, ó, não vou lavar minha cabeça nunca mais, que o Padre Marcelo encostou bem aqui, ó, no ori, né. Ele encostou bem aqui, bem aqui. Aí lavei, né. Cheguei em casa suado, fui tomar um banho e lavei. Mas foi isso, minha primeira comunhão. Bom, então eu cresci sendo católico, né? E quando eu tinha 14 anos, a gente se mudou pra cidade onde eu moro hoje, né? Que é pra Jaguariúna. A gente saiu de São Paulo, cidade capital, né? E foi e veio aqui pra Jaguariúna. Só que assim, gente, com 14, 15 anos, pra quem não sabe, quem não é da igreja católica, existe outro curso que é a Crisma, e que é na cidade que faz. Só que com 14, 15 anos eu passei por alguns estudos, né, de história, e eu comecei a me entender mais como uma pessoa LGBT, né, no caso bissexual. E eu comecei a ver, tipo, essa hipocrisia tanto nas falas dos católicos, né, das missas e tal, e no que realmente acontecia, nas atitudes da igreja católica perante a sociedade. Naquela época, tá, gente? Era 2012. Hoje, assim, continua a mesma coisa, tem algumas mudanças, enfim. Mas naquela época gente, eu vou pausar e já volto. Pronto. Tá melhor o barulho agora. Só que aí, tipo, eu comecei a ver esse lado mais social, né, da vida. E começou a não condizer com o que eu acreditava, com o que eu defendia. E eu simplesmente não quis fazer. Quem ficou mais
Assim foi minha mãe na época, mas também assim, ela mandou meu pai perguntar pra mim por que eu não queria, eu só falei que eu não queria. Eu não tinha mais vontade e é isso. Aí eles respeitaram, nunca falaram nada sobre isso. Então assim, foi aí com essa idade que eu rompi com a igreja católica. Então tipo, deixei de ser católico e nunca mais frequentei uma missa católica e é isso. Aí eu fiquei muito tempo assim, ateu total. Não ateu, nunca fui ateu, ateísta. Porque sempre me perguntaram isso, porque tipo, por mais que eu não tivesse religião nesse meio tempo, né, eu sempre acreditei que tinha alguma coisa. Agora o que? Não sei. Entende? Então, ai que ventinho gostoso. Eu sempre acreditei que tinha essa coisa maior que a gente. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Sempre acreditei que tinha esse ser maior, né, que mexia as pecinhas para que a vida pudesse acontecer, ou deixava as pecinhas lá para que a gente fizesse acontecer. Enfim, acreditei que tinha essa entidade cósmica aí por muito tempo, sem dar um nome para ela, sem dar nome para ela, sem ter uma imagem para ela, e apenas aí tipo questões e questões, né? Em 2021, no auge da pandemia do Covid, eu peguei Covid, para quem não sabe, quase faleci, tive algumas alucinações, em que alguns momentos eu ficava me questionando se eram apenas alucinações ou se tinham algum fundo de verdade. E uma dessas alucinações foi tipo com deuses, enfim, eu passei por um julgamento com vários deuses, várias coisas, enfim. E quando eu saí do hospital, eu fiquei sabendo que muita gente de muitos lugares, de muitas religiões, oraram por mim, rezaram por mim, né, do seu jeito. Pessoas que nem tinham religiões jogaram suas energias aí para que eu pudesse melhorar. E eu melhorei. Então, tipo, eu tentei tirar um tempo para agradecer cada uma dessas pessoas, cada uma dessas religiões. E foi quando eu, com a minha amiga Gabriela, eu acho que ela nunca apareceu, não, ela apareceu brevemente, assim, detalhezinhos, no vlog do Harry Styles, ela é a Marcela. Mas enfim, a Gabriela da Umbanda, né, umbandista, e eu sei que o terreiro dela tinha feito muitas orações por mim na época. Então eu quis agradecer, tipo, quis ir lá prestigiar prestigiar uma gira, né, só pra agradecer mesmo. E assim, foi o irmão dela também, a tia dela, enfim, a família dela toda praticamente. Eles até riram, assim, nossa, você vai na última gira do ano, que é a que tem mais, tipo, energia e tal. Tipo, se você for nessa mesmo, você não sai nunca mais. Mano, não sei. Eu fui, foi bem emocionante, ouvir coisas da Rosa Vermelha. Não, que não convém aqui, não cabe eu falar agora, não quero falar também, outro dia quem sabe. Mas desde então, do finalzinho de 2021, que foi em dezembro de 2021, eu frequento terreiros de Umbanda. Frequentei 2 vezes só um terreiro de Jurema, que é muito diferente de Umbanda. E atualmente estou frequentando um terreiro de Umbanda também, aqui perto de casa. Com bem mais frequência, tipo, quase toda sexta eu tô indo, né? Quando eu tenho algum compromisso, ou quando eu tenho trabalho, enfim, eu não vou. E é por isso que eu falo, tipo, que eu não sou da religião ainda, tipo, ser de fato do terreiro, entendeu? Não sou. Porque pra você ser da religião, você tem que estudar, querendo ou não. Igual o catolicismo que eu falei, eu fiz a primeira comunhão uma parte do estudo, a crisma outra parte do estudo. E é isso.
Aí, desde então, eu tenho frequentado este terreiro. Gosto bastante. O terreiro da minha amiga Gabriela, que eu fui lá no começo, que eu gosto muito, saudade inclusive de ir, mas que eu gosto muito, que faz muito tempo que eu não vou, é de Valinhos. É um pouquinho longe da onde que eu tô e que eu moro. Eu não tenho carro, aí é meio complicado, entende? Eu não tenho carrinho, então tipo, não tem como ir direto, não tem como ir, no caso. Eita, de novo. Então eu reservo, estou indo neste aqui, que é de outro amigo meu, que é o do Gustavo, que ele já apareceu aqui, vlog da Demi Lovato, vídeo da Demi Lovato, o álbum perfeito da Demi Lovato, enfim. Eu vou lá quase toda sexta. E eu gosto muito. Então, tipo, atualmente eu falo que eu frequento terreiro de Umbanda, mas eu ainda não sou bandista. Eu nem sei se eu quero essa questão. Porque religião pra mim é um construto humano, né? E o Gustavo Júnior, que também que é um outro amigo meu que tá fazendo curso agora e já é da casa, eles contam algumas coisas que eu fico assim, ó, cara, mas não faz sentido isso, tipo, faz sentido isso numa visão humana, não faz sentido pra mim numa visão espiritual, sabe? Então eu fico nesse meio termo de gostar muito de frequentar e ver as coisas e sentir as coisas e viver, mas ver a base, ver a base e ficar tipo, cara, não faz sentido, entendeu? É por isso que é um processo, uma espiritualidade, eu sempre me mantive muito aberto, eu sempre não liguei porque os outros pensam, né, em relação a isso, em relação à minha espiritualidade no caso. E é isso. Para mim a espiritualidade ela não deve existir para atacar a existência de ninguém. Ela deve existir para complementar a existência de alguém, para, né, dar um outro sentido e tal. Então, quando eu vejo pessoas religiosas ou fundamentalistas religiosos utilizando dessas religiões para profanar pessoas, proferir ódio e etc, e etc, e etc, é quando eu falo que a espiritualidade dessa pessoa não é real, a espiritualidade dessa pessoa falhou como espiritual. Que é isso? Gostaram? Esse diário em voz alta? Espero que tenham gostado, tá bom? E é isso, gente. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau!